A paz de Cristo para todos, estamos ao vivo para mais um Fala Denão podcast neste sábado, dia 20 de maio, e mais uma vez estamos aqui direto dos estúdios Hubble para mais uma conversa abençoada e edificante. Tem aqui ao meu lado o pastor Miqueias. Nós. Bom dia para todo mundo aí, a graça e a paz. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, né? Isso, estamos com ele aqui nesta manhã, pastor Eric Borges, que é um amigo, que é um parceiro já de alguns anos aí, e temos o privilégio e a honra de recebê-lo aqui nesta manhã. Pastor, fique à vontade. Ô Denis, graça e paz a todos. Para mim é uma alegria poder nessa manhã estar aqui com vocês e contribuir para o reino de Deus. Maravilha, pastor. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. A gente vai tratar de um tema aqui hoje que é um pouco delicado, mas eu acredito que vai ser edificante para todo mundo que vai nos assistir. Maria Beatriz Xavier é minha mãe. Está ao vivo, está aqui já nos assistindo. André Lopes está aqui. Meu cunhado Gilberto Ferreira está aqui também. Meu amigo, muito obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer ao pastor Miqueias, que aceitou aqui também essa parceria. A gente se conhece já há mais de 20 anos e é sempre um prazer, viu, cara? É muito bom ter nessa mesa você aqui comigo. Uma alegria nossa de estar junto aqui e poder participar desse momento especial. Muito bom. Bênção no céu. Eu quero pedir para você que está nos assistindo, primeiro para você se inscrever no canal, né? Inscreva-se, ative as notificações, dá like, comenta, manda perguntas aqui no chat, enfim, participe aqui conosco, sente-se à mesa conosco, interagindo aqui com o nosso conteúdo. Também pega o link e compartilha com outras pessoas para que a gente possa aí alcançar mais vidas também com esse assunto de hoje, que com certeza será um assunto muito marcante. Muito bem. Bom, pastor Eric, nós colocamos o tema aqui hoje, como superar a perda de um filho, porque muitos conhecem a sua história, muitos conhecem o que o senhor passou. Então, eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho essa história para nós. Eu estou vivendo algo na família um pouco parecido com essa situação. Tem muitas pessoas que a gente conhece que estão vivendo um momento de perda, tendo que conviver aí com o luto. Então eu gostaria que o senhor se apresentasse aí um pouquinho para nós, para a gente iniciar essa conversa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Eric Borges, pastor hoje titular da congregação do Parque São Jorge em Campinas. Eu e a minha esposa somos casados há mais de 10 anos. E, como eu costumo dizer, parece que fomos surpreendidos em alto mar. Eu me sinto como se estivéssemos fazendo uma viagem, um cruzeiro, e tudo estava dando certo em nossas vidas, ministerialmente falando, na família, em todos os nossos planos e projetos, sonhos, até que em 2017... eu me lembro como se fosse hoje, eu havia desembarcado em Campinas após alguns dias de ministrações. E eu estava a caminho para atender uma tarde da bênção. Eu cheguei um pouco atrasado, dobrei o meu joelho, e no momento que eu levanto, Deus toma sua filha diretamente para mim, e ali ela me entrega uma palavra de Deus, que um vento muito forte bateria nos 4 cantos da nossa casa, que perderíamos o chão, mas que os nossos pés estariam sobre uma rocha, e que o sentimento nosso era como se estivéssemos no fundo do poço. E quando a gente nos sentíssemos nessa situação, uma mão forte e poderosa nos alcançaria e nos tiraria de lá. Naquela tarde, Deus fez muitas promessas que nós estamos vivendo e acredito que ainda iremos viver. Porém, quando eu recebo aquela palavra, eu fico um pouco preocupado, e antes mesmo de ir para minha casa,
Eu me direcionei até a casa da minha mãe para tomar um café com ela, informei ela daquilo que Deus havia dito, e o meu coração foi tomado de muito temor e tremor. E eu só pedindo a Deus, me dê graça para passar o que for necessário. Deixa eu só entender um pouquinho aí. Nesse momento que antecede isso, o senhor era um jovem obreiro que viajava o Brasil pregando. Pregador itinerante. Pregador itinerante. Certo. Já tinha aí um desejo para pastorear a igreja ou não? Não. Não, era mais... Na verdade, havia algumas expectativas da liderança, mas eu estava vivendo um momento tão especial que, para mim, a pregação e dando continuidade nesse ministério era interessante para aquele momento. Mas tinha, tipo, da parte de Deus, alguma fala de que não, Deus em algum momento o seu ministério iria para essa área pastoral? Sim. Não que eu não tinha total desejo, porque embora sendo pregador itinerante, eu sempre fui ativo na igreja. Liderança de jovens, sempre fui assistido pelo meu pastor, sempre estive culto de ensino, escola dominical, que isso é importante. A lição de casa, né? Isso, com certeza. Acho que o mais importante hoje é essa questão de você ter raiz, né? Muitos querem ser itinerantes, mas não querem ter esse pastoreio, né? Essa necessidade de estar na igreja ali. Sim, eu sempre fui assistido pela liderança e não que eu... para aquele momento, eu achava que aquele momento era um momento só da área da pregação. E eu estava vivendo um bom momento, até que nós fomos surpreendidos em alto mar. Quando se deu esta palavra profética, e 23 de julho de 2017. Até então vocês não tinham filhos? E isso, na verdade, era algo que estava no nosso planejamento, mas havia uma frustração, porque a minha esposa tinha descobrido que ela tinha um problema, uma dificuldade para engravidar. Então o médico disse assim, olha, não é que isso seja impossível, mas no seu caso ela tinha ovários policísticos. Então o médico disse, olha, vai demorar um pouco, não é simples engravidar diante dessa situação. Então eu não imaginava que teríamos filho para aquele momento. Eu imaginava que seria algo a longo período. Mas quando eu chego em casa, eu tinha viajado, e eu lembro como se fosse hoje, acredito que uma segunda ou terça-feira, a minha esposa prepara uma surpresa, ela toda feliz, para me contar que estava grávida. Quando eu chego e ela disse, olha, eu tô grávida, que eu vejo toda aquela festa da parte dela, meu coração fechou. E Deus disse, o vento é agora. Meu Deus. Então aquele momento foi... eu entrei em estado de choque, porque eu não conseguia festejar e não conseguia celebrar da mesma forma que ela estava. Só que a gravidez estava indo tudo bem. Não tinha nenhum risco, nenhum problema, até que na ultrassom morfológica que fomos fazer, nós descobrimos a doença que a nossa filha tinha. O Eric, quanto tempo de casado você tinha nessa... Nós estamos falando de 2017, então eu tinha 4 anos, 5 anos de casado. Ainda tava naquela fase ainda de estruturar o casamento ainda, tal. E aí, como você falou, não tava nos planejamentos, mas foi a vontade de Deus. Mas com desejo de ser pai, porque hoje eu tenho 35 anos, com 2 crianças, uma de 4 e de 2, e eu percebo que eu não tenho a mesma energia. São 2 bênçãos, né? Que eles. A minha vontade era ter filho antes, porque eu acho que você tem um pouco mais de vigor. Então esse era o planejamento, mas não achamos que era aquele momento. Certo. E aí, essa enfermidade da bebê tinha alguma coisa ligada com o tratamento que sua esposa estava fazendo ou não? Não, na verdade, a minha esposa não tinha iniciado o tratamento ainda. Porque só tinha feito a descoberta. Só tinha feito uma descoberta. Enfim, só que ela já não tomava mais remédio. E quando foi na ultrassom morfológica, nós descobrimos a doença da criança, que é síndrome da hipoplasia do lado esquerdo do coração.
cardiopatia congênita grave. Grave. 1 a cada 100 crianças hoje nasce com esse tipo de enfermidade. Nossa. E muitos casais não descobrem isto na gestação. Muitas crianças vêm a óbito quando nasce ou dias após o nascimento, porque não foi descoberto. No nosso caso, nós já tínhamos o diagnóstico do problema da Mirella, que já era uma menina, nós sabíamos, já tinha um nome. Tinha um nome. E eu lembro como se fosse hoje, eu viajaria 2 ou 3 dias depois para um congresso em Cambé, no Paraná. E quando nós descobrimos a doença, a minha esposa disse, não vai não, fica aqui comigo, eu preciso de você aqui do meu lado. Só que a igreja do outro lado já tinha feito todos os preparativos, tudo bem organizado, e não tinha como você entrar em contato e falar assim, não vou poder ir, passagem aérea paga. Enfim, eu olhei para ela e disse assim, meu amor, fique em casa, orando para que Deus me use lá como sempre tem me usado. Não será fácil para mim ir pregar, mas fique e eu vou cuidar das coisas de Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar das minhas. É isso. Denis, Miqueias, foi a agenda mais difícil de ser cumprida. Uhum. Porque pregador é aquele que prega com dor. Eu preguei... Ele falou isso hoje no café pra mim, eu fiquei olhando pra ele assim, ó. Pregador é aquele que prega com dor. Eu preguei com a alma sangrando aquele final de O semana. pessoal às vezes não leva isso em conta, né? Ver o pregador ali, ver a performance no altar e não leva isso em conta, né? E na verdade, eu acho que o Eric, que foi muito tempo itinerante, entende isso, né? Na verdade, no púlpito a gente não pode levar aquilo que a gente está vivendo, né? Porque a igreja, ela precisa receber a alimentação, receber a palavra, receber aquilo que Deus tem para a igreja. E às vezes, muitas vezes você está sangrando, tá machucado, mas você precisa levar uma palavra de vida para a igreja, né? E é interessante que eu ouvi esses dias, que eu estive lá na cidade novamente, um jovem disse, pastor, eu não esqueço a mensagem que o senhor pregou naquele dia. E na minha perspectiva foi um final de semana um nível muito baixo, porque eu estava sofrendo muito por dentro, a alma sangrando, eu sentindo a dor de tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu dizia, como que eu vou pregar? Era o momento que eu queria ser abraçado, era o momento que eu queria ser assistido. Mas graças a Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, ele nos usou. E hoje, Denis, é tão interessante, hoje como pastor de igreja, sempre quando eu recebo um pregador, em qualquer culto nosso, naquele momento que a gente tem de orar pela vida do pregador, eu digo, irmãos, eu vou orar por ele para Deus usar ele aqui, mas você ministra uma palavra profética para ele. Porque nós não sabemos como ele chegou aqui. É isso. Às vezes ele chegou ferido, machucado. Muitas vezes. Muitas vezes. Talvez a maioria das vezes. E aí, como é que foi a sua volta e tal? Quando eu chego em casa, eu e a minha esposa fomos confirmar o diagnóstico. E o diagnóstico foi confirmado, sentamos com o médico e ele nos orientou. Não faça chá de bebê, não compra enxoval, porque a sua filha não vai viver, ela vai morrer. Provavelmente ela vai nascer e ela não vai chorar, vai ter que ser entubada, vai para cirurgia e ela não vai suportar. E ele disse, infelizmente eu tenho que ser realista e falar para vocês a verdade. Ela não tem chance de vida. E aquilo foi um baque muito grande. Eu tinha ainda alguns congressos para ministrar, e cada final de semana que eu viajava, ou até mesmo aqui em nossa região, que eu saía para pregar, a minha esposa, não vá. E eu dizia, eu irei cuidar das coisas de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai cuidar das minhas. Ô pastor, vou fazer uma pergunta.
o senhor falou que já tinha uma dificuldade no diagnóstico antes dela engravidar. Essa relação da criança ter esse problema de saúde já vem da gestação ou foi algo da criança mesmo? Não, foi algo da criança, não tem nada a ver com a minha esposa. Entendi. Ela tinha uma dificuldade para engravidar. É um problema que afeta muitas mulheres. Certo. Seria um tempo talvez não curto como foi, mas isso aí foi um problema que até hoje não se tem resposta. Mas eu me lembro muito bem quando eu pedi para que Deus falasse comigo depois do processo que eu passei, o porquê daquilo. E tem um texto que vai dizer que Deus é quem faz o coração do homem. Então eu lhe entendi. Era o processo, era necessário. Nós tínhamos esse diagnóstico, algumas semanas se passaram e o médico disse assim, olha, eu gostaria de fazer um exame, porque eu gostaria de descobrir outras doenças, outras síndromes que provavelmente a bebê tem. Porque geralmente quando se tem um problema cardiopata, deve ter outros problemas, outras doenças, outras síndromes, e eu gostaria de fazer um exame. Eu vou precisar tirar um líquido da barriga da sua esposa para a gente estudar. Só que não é garantido, porque pode ser que dê um aborto nela. E eu disse assim, doutor, mas para que isso? Não, porque a gente precisa saber. Eu quero estudar, eu quero saber se a criança tem alguns outros problemas. Eu falei assim, pô, doutor, mas diante disso que o senhor deseja fazer, ela está correndo o risco de ter um aborto. Ele sim, todo procedimento tem risco. Eu olhei para ele assim e disse, doutor, então nós não iremos fazer. Eu já sei que ela tem uma doença. Se ela tiver 2, 3, 4, que diferença faz? Aí eu disse, e se meu Deus quiser, ele faz o milagre. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas e se Deus não quiser fazer o milagre? Aí eu olhei para ele e disse, doutor, lá na minha igreja nós cantamos um hino que diz, se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele também não fizer, ele continua sendo Deus. Porque, Denis, até aquele momento, eu confiava plenamente que Deus faria um grande milagre. Uhum. Era o diagnóstico da medicina contra a minha fé. E imagina se eu permito que ele faça esse procedimento e dá um aborto. Sim. Como fica a minha confiança, a minha consciência? Como fica a minha confiança em Deus? Como fica a minha fé? Então, naquele momento, eu mostrei para Deus que a minha fé estava plenamente nele. Toda a minha confiança. E nesse processo que o senhor está passando, isso aí você está falando de quantos meses já? 6 meses, a bebê já tinha? Isso eu já estou falando que ela já tinha... É interessante que mulher sempre conta semana, né? Eu não sei para que inventaram isso. Por semana, eu esqueci, é verdade. Não, eu só sei falar por mês. Nesse momento, ela já estava indo para 6, 7 meses. 6, 7 meses. 6, 7 meses. Aí viramos o ano. E só que eu fiz tudo. Até o Miqueias lembra. Sim. Tiveram comigo, né, no chá de bebê. Fizemos o chá de bebê dela. Não fala do nascimento ainda não. Tá, porque não. tem uma coisa antes aí, que é o seguinte, que é o tal do silêncio, né? Então, assim, nesse período que vocês estão passando, desde a descoberta da gravidez, o senhor começou dizendo que Deus usou uma pessoa para falar, vai ter um vento. Desse período que Deus fala que vai ter um vento, sua esposa fica grávida, vocês descobrem essa doença na bebê, os médicos falando coisas completamente desanimadoras. Deus falou alguma coisa contigo? Denis,
o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus corrói, gera marcas. Porque nesse momento, a única coisa que nós fizemos foi colocar uma frase: ore por nós. Precisamos de um grande milagre. Somente aqueles que estavam perto de nós sabia do que a gente estava enfrentando. Os detalhes, né? Mesmo porque eu e a minha esposa, nós somos muito reservados. Quando a minha esposa fica grávida, nós não colocamos nas redes sociais. Nós fizemos como Joquebede, escondeu o menino, geramos ele no secreto. E muita gente foi descobrir a doença e não sabia que ela estava grávida. Então Deus, nesse momento, não fala nada. Só que alguns profetas começaram a surgir. Pastores, pregadores, cantores, pessoas que nos conheciam e que dizia: Deus vai fazer um grande milagre. Você vai viajar o Brasil inteiro com essa menina, pregando e testemunhando, e ela cantando. E eu tinha um violão, eu tenho, né, um violão em casa, tenho uma caixinha, e eu olhava para aquele violão, eu olhava para aquela caixinha, e foi um momento assim que apareceu para mim Isadora Pompeu, e eu vi ela louvando e tocando, e eu falava: meu Deus, a minha filha... eu olhava e dizia assim: poxa, minha filha poderia parecer com ela, cantando, louvando, adorando a Deus. E aquilo encheu o nosso coração de esperança. Mas eu também olhava para minha esposa e dizia: filha, precisamos olhar somente para Deus. Precisamos confiar plenamente em Deus. Porque pessoas podem falar de si. Tem uma coisa, pastor, que eu venho notando, que é assim, ó, e por isso que às vezes é bom essa questão da reserva. Eu noto assim, ó, que se você entra e sai sem falar o que você está vivendo, é uma coisa. Se você fala o que você está vivendo, sempre vai aparecer alguém dizendo: ó, aquilo que você está passando. Eu acredito, viu, Eric, que tem muita gente no nosso meio que, na verdade, ele não quer usar de maldade em falar pra você: olha, Deus vai fazer. Mas eu acho que ele tenta confortar o seu coração e ele acaba trazendo dele aquilo que ele queria que realmente acontecesse, né? Então ele acaba falando: olha, Deus pode fazer o milagre, mas ele acaba usando de uma forma: ó, Deus vai fazer. Isso causa uma esperança, né? Quando você fala para uma pessoa que está na condição dessa, sim, é muito, né? Você está precisando de um milagre. Alguém chega para você, não tem talvez. O jeito que a pessoa fala é aquilo que você está precisando ouvir. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu passei numa situação onde um padrinho meu de casamento estava bem doente. E eles eram de uma outra denominação, pediram para eu fazer a oração. Eu fiz a oração e falei: Senhor, faz a sua vontade. Depois a Aline me puxou e falou assim: cara, o cara tá morrendo, como é que você vai falar para Deus fazer a vontade dele? Deus vai levar ele, né? A família quer uma palavra de conforto. E às vezes a forma com que você fala acaba trazendo uma esperança daquilo que é contrário à vontade de Deus. É algo que precisa ser observado, que essas pessoas às vezes pararam a minha pregação. Eu pregando em alguns cultos e elas paravam, profetizavam para a igreja. Ou pessoas que finalizavam o culto iam orar por nós e profetizavam dizendo que Deus faria. Eu penso que uma lição fica. Se fosse eu, e com esse sentimento, eu não falaria. Eu preferia deixar a pessoa sem resposta do que falar qualquer coisa para ela que Deus não falou. Vai lá e dá um abraço, né? Porque sabe o que é interessante? Que essas pessoas hoje nos rejeitam. Essas pessoas que se usaram para falar de Deus, hoje elas nos abandonaram. Parece que foi nós que erramos com elas
E foi completamente ao contrário. Você entendeu? Hoje, se a gente passa de um lado da rua, elas cortam caminho para não passar perto de nós. E eu tô falando de lideranças, eu tô falando de grandes obreiros. Talvez era só conversar, um pedido de perdão, não sei. Lógico que nós não guardamos nenhum sentimento de ninguém. Muito pelo contrário, hoje eu entendo que eu tirei lições disso. Tudo serve, né? A lição que eu tirei é: eu preciso somente falar aquilo que Deus mandou eu falar. Mas, pastor, o seu coração, quando você recebia essas palavras, o que você sentia no seu coração? As pessoas entregando essa palavra que ia acontecer o milagre, que Deus ia fazer, como que você e a Jéssica se sentia? É que no auge da crise existencial, você é tomado por sentimento. Sim, sim. Você levanta forte. feliz, você dorme triste. Então há um pico de sentimento. Então, ao mesmo tempo que havia esperança, a gente também colocava o pé no chão. Porque era um problema sério. Era grave. Sim. Só que eu confiei em todo o tempo em Deus. Eu fiz chá de bebê, preparamos o enxoval. Só que algo aconteceu nesse meio tempo. Eu fiz algumas viagens e Deus não falava. E eu me lembro da última semana do mês de dezembro de 2017. Eu estava dentro do meu carro, no centro de Campinas, numa rua assim que não passava ninguém. Eu lembro como se fosse hoje, eu encostei o carro 1h da tarde. Eu fui sair dali 6h da tarde. E eu chorava, Denis. E eu gritava. E eu dizia: Deus, eu só queria ouvir a tua voz. O meu coração precisa te ouvir. Por que o Senhor não fala comigo? Aonde é que o Senhor está que eu não consigo te encontrar? O seu silêncio está doendo demais. Eu ouvi centenas de pessoas, eu tenho um diagnóstico, mas, Senhor, eu queria ouvir a tua voz. E foi um momento tão perturbador, tão angustiante, que eu orava, chorava, e daqui um pouco eu levantava assustado, porque eu percebia que eu dormia. Então eu dormia, acordava, e voltava a orar, chorava, gritava dentro daquele carro, e não passava ninguém na rua. Quando de repente uma jovem negra, alta, cabelo calicalon, toda maltrapilha, suja, ela sobe. E quando ela sobe, ela passa na lateral do meu carro e ela passa e volta. Quando ela volta, que ela faz assim para mim abaixar o vidro, a minha alma estava desesperada. Eu olhei para ela e falei: moça, eu não tenho dinheiro. Ela disse assim: eu não vim pedir dinheiro. Não sou eu, Senhor teu Deus. Tá louco, cara. Eu vim aqui para falar contigo. Por que perturba a tua alma? Por que estás abatido assim? Por que teu coração é tomada de tristeza? Tu não confia em mim? No que eu posso fazer? Eu sou Deus da sua vida. Aí ela olhou para mim e disse assim: moço, eu sou portadora do vírus da AIDS. Só que aqui no meu ventre tem uma criança. E o diagnóstico é que ela não tem o vírus. Ela olhou para mim e disse: se Deus quiser, Ele não pode fazer coisas maiores do que essa? Glória a Deus. Eu olhei para ela chorando. Ele pode. Ela disse: se Deus quiser, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas não esqueça, Deus está
no controle de tudo. Ela foi sair, ela voltou. Deus está no controle de tudo. Naquele momento, a minha alma se encheu de paz, de alegria. Eu fui renovado. Eu ligo para minha esposa todo feliz. Porque na minha mente, para aquele momento, eu estava entendendo que Deus faria um milagre. E era isso que eu estava buscando. Só que a palavra dela, Deus está no controle de tudo. Até da morte ele está no controle. E alguns dias se passam. Nós tínhamos, através do nosso pastor-presidente, pastor Paulo Freire, acionado o convênio na justiça, né? Porque para que a minha filha ela precisava nascer no melhor hospital. Ela precisava ter uma estrutura, Denis, para ser recebida, acolhida, assistida e para que a cirurgia acontecesse. Então nós fomos para São Paulo, porque lá tem o melhor médico, perito para essa área. E para vocês terem ideia, a primeira cirurgia que ela faria custaria mais de R$1 milhão. Meu Deus. E nós buscamos duas portas, duas oportunidades. Nascer em Campinas ou nascer em São Paulo. Só que para nascer em São Paulo, eu ia ter que mudar para lá. Eu ia ter que ter uma condição para viver lá. E na época, financeiramente, eu não tinha suporte para isso. Então a minha filha, que a ideia era nascer mais ou menos 23 de maio, ela antecipou. E ela nasceu dia 8 de março. Ou melhor, eu falei maio? A minha filha, que era para nascer 23 de março, melhor dizendo, ela nasce dia 8 de março, no Dia das Mulheres. E vai anotando as datas aí, pessoal. 8 de março. Mas o que isso... por que eu tenho que dizer isso, Denis? Porque o nosso desejo era ir para São Paulo com ela. Só que eu entreguei tudo na mão de Deus. Se eu fosse para São Paulo, eu teria muitas dificuldades para receber e ficar lá. A logística não é simples. Sim. Então, chega 8 de março, no Dia das Mulheres, a Jéssica passa mal e vai para o Hospital Veracruz, que era a nossa segunda opção. E chegou, nasceu. E é interessante, Denis, que o médico dizia que ela não ia chorar. Ela nasce chorando, gritando. Meu coração encheu de esperança. E ele dizia, olha, ela pode ter síndrome de Down, entre outras coisas. Ela nasce perfeita. Glória a Deus. Chora, 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 chora. E ele foi fazer o exame. A minha fé era tão grande que eu dizia, Senhor, nesse exame, não deixa ela ter nada. Para confrontar o diagnóstico do médico. Mas quando ele faz os exames, tá lá. Cardiopatia congênita grave. Ela vai para o UTI neonatal. E ele diz, olha, ela vai ter que ficar aqui na UTI neonatal. E ele dizia antes que ela ia ter que ser entubada. Ela não precisou ser entubada. E ela fica ali 6 dias. Pastor Miqueias, 6 dias de oração. 6 dias de jejum. A minha mãe morava próximo ao Hospital Veracruz. E é interessante que a gente ficava lá o dia inteiro dentro do hospital. A minha esposa tinha tido ela num parto de cesárea. E mesmo com dores, com ponto. Todo dia ela estava lá orando, cantando e chorando. Pedindo a Deus para Deus fazer o milagre. Eu percebia que a respiração dela não era igual aos outros bebês. Então, no 6º dia ela foi entubada. Ali foi difícil. E ali foi um momento, um pouquinho antes dela fazer a cirurgia,
que o médico autorizou a minha esposa pegar ela no colo. A minha esposa pega no colo, tem aquele contato, e isso é uma dor que eu tenho, que eu nunca peguei a minha filha com vida no colo. Ela vai para a primeira cirurgia, e eu tinha até postado nas redes sociais, muita gente orando, de muitos lugares. E nós fomos para um outro lado da UTI, aonde ela estava, porque a partir daquela primeira cirurgia, ela ia para essa outra ala da UTI. E chegamos lá, ficamos aguardando. De repente o doutor passa empurrando a estrutura onde ela estava, né, uma cama, uma maca, né? E o doutor diz, olha, eu vou preparar ela ali, já que eu volto para conversar com vocês. Porque a minha vontade fala, ô Senhor, não deixa eles abrir ela não. Eu não queria que abrisse ela. E eu pedi para ele, doutor, antes do senhor fazer a cirurgia, faz o último exame. Então quando ele prepara ela e volta, ele senta de frente comigo e com a minha esposa. E ele diz, ó, a cirurgia foi um sucesso. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, antes de fazer a cirurgia, eu fiz o último exame que o senhor pediu, mas constatou o problema. Então, não tive escolha. Eu tive que operá-la. Só que quando eu abri ela, eu percebi que o caso dela é muito pior que pensamos. Então, a partir dessa data, eu vou preparar uma cama para sua esposa aqui. Vou preparar uma poltrona para o senhor, porque a vida do senhor não vai poder parar. Você vai ter que trabalhar. Mas a sua esposa vai ter que assistir ela 24 horas. Então, essa primeira cirurgia aconteceu e talvez a próxima só vai acontecer daqui a 1 ano. Talvez vocês vão ter que ficar aqui 2, 5, 10, 15 anos. Ela fez a primeira cirurgia e 3 ela precisa fazer com urgência. Mas talvez ela faz 5, 10, 15. Eu vou ter que reconstruir o coração dela. É o lado esquerdo. E o lado esquerdo nós sabemos que é o mais importante do coração. Sim. Então ele disse, bom, a vida de vocês é aqui dentro agora. E ele nos abraçou e saiu. E a gente ficou ali conversando. Eu consolando a minha esposa, vai dar tudo certo. Passa-se mais ou menos 10 minutos. Aquele médico, ele não era do hospital Veracruz. Ele não era do hospital. Ele volta e tinha uma mulher com aqueles carrinhos de limpeza, sabe? Ela estava limpando os corredores e ele vem correndo com uma força desesperadora. Ele bate nesse carrinho, derruba algumas coisas e entra correndo dentro daquela ala. Eu já sabia. A única paciente que ali estava era a minha filha. Eu tinha a ideia que ele voltou. Eu já tinha a ideia que ele voltou por causa dela. Eu ajudei a moça da limpeza a pegar os produtos, enfim. E de repente, Denis, eu abracei com a minha esposa. Só que as lágrimas foram tão grandes, a dor era tão grande, que a minha esposa se afastou para o lado direito, eu sim para o lado esquerdo, porque eu não conseguia mais abraçá-la. Eu precisava chorar. Uhum. Porque muitas das vezes a gente quer ser forte.
Muitas das vezes o homem quer ser o protetor e ele quer mostrar assim, não, eu tô no controle. E de alguma forma a gente não quer deixar que a esposa percebe que a gente tá sofrendo também. Sim. E naquele momento, de um lado, eu chorava desesperadamente, ela também. E 2 orações foram feitas. Na oração dela, ela dizia, Senhor, eu tinha uma dificuldade para engravidar. Só que no mês do meu aniversário, ela faz aniversário dia 22 de março. No mês do meu aniversário, o Senhor me deu um lindo presente. Ela nasceu dia 8. Ela nasceu dia 8. O Senhor me dá um presente no mês do meu aniversário, no Dia das Mulheres. E até agora, Senhor, eu sempre desejei o milagre da minha filha. O Senhor não depende de mim para nada. É por isso que eu faço um pedido agora. Senhor, leve a minha filha. É muita dor, é muito sofrimento que ela e nós iremos passar. Leva a minha filha. Que oração, hein? Tem que estar firmado mesmo. E é dentro desse contexto que eu disse, Deus, se eu ficar aqui, Senhor, 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, eu serei de alguma forma um prejuízo no teu reino. Obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Mas eu faço um pedido. Leva a minha filha. Eu entrego a minha filha ao Senhor. Eu troco a minha filha, Deus, por uma multidão de almas. Leva a minha filha, mas me dê uma multidão de almas. Quando eu termino a oração, que foi o momento que a Jéssica termina a oração dela, a porta abre e o médico disse, ela acabou de falecer. Eu disse, doutor, deixa eu pegar ela. A minha maior dor é porque eu nunca peguei ela com vida no colo. Quando eu peguei ela, ela estava morta. Eu peguei ela, fizemos uma oração, lotado de médico. Algumas enfermeiras chorando. E após orarmos, nós começamos a cantar: Tu és fiel, eu sei que tu és fiel. Passamos ali algum momento e depois preparamos para o velório. Na manhã do dia 15... E no meio de tudo isso, aquela profecia ecoando no ambiente, né? Aquela profecia, ela perpassa tudo isso, né? O vento tá aí. O vento. Então você sente toda aquela dor daquele momento. Precisa fazer o velório. Pastor Miquel esteve comigo no velório. Sabe muito bem como foi. Naquela manhã, alguns pastores deram alguma palavra e eu também pedi o pastor para me pregar naquela manhã. E Deus encheu meu coração de paz, de renovo. Eu sentia Deus dentro daquele ambiente. E eu preguei: no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu disse naquela manhã, tem pessoas aqui bem mais velhas do que eu, mas que não teve em sua vida a experiência que eu estou tendo agora.
eu irei ter que trabalhar com uma palavra chamada aceitação. Aceitar que a vontade de Deus foi pré-estabelecida. Não sei se o Miqueias lembra, eu peguei o caixão dela, levei no colo até o lugar do sepultamento. Sepultamos a Mirella. E dias depois eu já estava na nossa igreja sede, pregando a palavra. Eu retornei ministrando em algumas agendas. Deixa eu só a gente fazer uma pausa aqui nessa parte. Como que a igreja se comportou? Para quem é de fora, né? Quem é de Campinas sabe, muitas pessoas estiveram nesse momento, mas para quem é de fora, né? Como que a igreja se comportou e qual a importância de você ter ali a maneira como a igreja se comportou? Ô Denis, eu tenho esse testemunho gravado, né? Inclusive foi na nossa igreja sede, e sempre vai existir dentro de nós um sentimento de muita gratidão. Porque ainda no hospital, a diretoria da nossa igreja que ali estava entrou em contato com o pastor presidente, nosso pastor Paulo Freire, e ele estava numa agenda de compromissos em Brasília. Era uma agenda muito importante, ele não pôde estar conosco naquele dia, mas ele deu a seguinte ordem para que a igreja cuidasse de tudo. Para quem não sabe, a minha filha está sepultada no sepulcro da Igreja das Assembleias de Deus de Campinas, e nós não precisamos pagar nada. A igreja cuidou de tudo. A única coisa que eu fiz foi pegar o lenço e chorar. A nossa igreja, o nosso pastor nos assistiu. Fomos acolhidos, fomos abraçados. E isso é muito importante. É muito importante. Não diria assim, não torna o clima mais fácil, mas talvez torne mais leve. Leve. Saber que você não está só aqui. Porque eu nunca tinha enterrado assim ninguém tão próximo. Eu nunca corri atrás para resolver as coisas de documentação. Na minha mente, Denis, era eu pegar o caixão, colocar num carro e levar lá para minha cidade. Eu sou do sul de Minas Gerais, Pouso Alegre. E aí a gente vê também, pastor Eric, a mão de Deus no cuidado, né? Porque imagina se você vai para São Paulo, por exemplo. Você sai de perto de toda a sua rede de apoio, né? Amigos, familiares, a igreja, que Sim. Foi muito importante. Eu acho que no momento de dor, ainda você se isolar num lugar num ambiente onde você não tem amigos, não tem família, a igreja não é próxima, a gente vê que Deus falou assim, não, ele vai passar pelo vento, mas ele tem uma rede de apoio que vai estar do lado dele dando todo o apoio. Eu não tenho dúvida. Quando a gente passa por todo esse processo, a gente consegue entender a mão de Deus em tudo. Se eu vou para São Paulo, eu fico descoberto de tudo. Eu não teria, talvez, o apoio que eu tive aqui. Sim. Então, Deus foi incrível em tudo que ele fez. Mas nós somos muito gratos ao nosso pastor, à diretoria da igreja, aos irmãos que nos abraçaram, nos acolheram, nos assistiram. E foi fundamental. Eu não tinha recursos financeiros para nada nesse período. Então é o que eu disse. A única coisa que fizemos foi pegar o lenço e chorar. Certo. Graças a Deus. É como se em meia tempestade nós encontramos alguém que abriu o guarda-chuva. É como se no meio do oceano a gente entender que Cristo está no barco, mas ele também colocou pessoas que no momento que eu e a Jéssica não tínhamos força, elas pegaram o remo e continuaram remando para a gente chegar. Porque é um pouco isso, né? Não é só... quando a gente fala assim, Deus está conosco, mas isso é manifestado em pessoas, né? Você tem que ter pessoas ali.
Gente precisa de Deus, mas gente precisa de De gente. gente. Sim. De gente. Então, nós não fomos só abraçados, mas nós fomos acolhidos. Acolhidos. Nós não fomos abraçados com palavra. Nós fomos abraçados com ações. Uhum. E isso é o importante. Coisas foram feitas. Certo. Então, fica sempre o nosso sentimento ao nosso pastor e toda a igreja de gratidão. Eu tenho uma outra questão aqui em relação ao luto, pastor. Me permite fazer essa pergunta aqui para o senhor. Porque nós estamos vivendo isso na nossa família, né? Com Oséias lá. Sim. E muita gente vive isso, seja de um filho pequeno, seja de um marido, seja do pai. Que é, o luto, ele tem esse tempo onde as pessoas vêm, onde as pessoas abraçam, onde as pessoas estão junto, enfim, né? As pessoas sentam na mesa com a gente, conversam com a gente. Mas o luto, ele tem aquela hora do que não tem jeito, que é quando o senhor entra para dentro da sua casa com a sua esposa. Ele tem o momento do abraço, tá todo mundo ali legal. E às vezes, nos primeiros dias, tem alguém que tá lá, tem a mãe, tem alguém que tá lá acompanhando. Mas chega um momento que é só você e você. Que todo mundo passa por isso, né? Quem perdeu um pai, perdeu um filho, todo mundo vem e abraça legal, no velório, alguns dias depois, mas chega a hora de ficar sozinho. E aí, nessa hora? Denis, o importante é as pessoas entenderem o momento delas ficar sozinho. É bom você ser abraçado, você ser assistido, mas chega um momento que você quer ficar sós. E precisa ficar, né? Só que entende uma coisa. Nesse preparativo para receber a Mirella, nós começamos uma reforma no nosso apartamento. Que era para fazer o quartinho dela. Eu estava fazendo os móveis planejados. Eu estava trocando o piso do chão. E era uma obra que ia durar no máximo 20 dias. Durou 4 meses. Tudo deu errado na obra. Meu Deus. Mas por quê? Foi algo necessário, foi uma providência divina. Porque imagina você voltar pro apartamento com o carrinho de bebê, com berço, com toda a estrutura, com o quarto montado. A dor seria intensa. Nesse período, nós ficamos no apartamento da minha mãe, que era próximo ao hospital, na rua da frente. Ficamos esses 4 meses sem voltar para o apartamento. E ficamos, assim, de certa maneira, acompanhados, porque estava minha mãe, mas ela saía para trabalhar. Mas a gente fomos abraçados, entendemos isso. Quando retornamos pro apartamento, e eu ainda continuei pregando, mas chegou um momento, Denis, que eu saía para pregar e eu percebia que a minha esposa ficava em casa chorando. Quantas vezes eu encontrei ela deitada no chão, chorando. E foi um momento que eu tive que frear, eu tive que fechar as minhas agendas, porque eu defini prioridade. A minha esposa agora é minha maior prioridade. Foi um momento que eu decidi cuidar totalmente dela, do nosso casamento, da nossa família. E foi um tempo que eu saí dos altares. Passamos por muitas crises existenciais. Noites escuras, dias sombrios, lágrimas que tomaram conta do rosto, alma que parecia que sangrava como um cano que acaba de estourar. Virou uma corrente de águas. Era esse sentimento que nós tínhamos. Mas eu também guardei uma palavra da profecia. Os meus pés estão sobre uma rocha, e as mãos poderosas do Senhor me segura
nesse fundo do poço que era o sentimento que a gente tinha. Eu sempre digo isso. A fé não fingida, que sempre teve dentro da minha casa, a presença do Espírito Santo foi o que trouxe a cada manhã consolo, força. Porque tem gente, é interessante falar sobre isso, porque tem gente que acha assim, mas enterrou uma bebezinha. Nossa, Tem isso. tá sofrendo ainda? Só quem passa por isso que sabe. Aquelas pessoas que não amam de verdade não sentem o que a gente sentiu. Sim. Eu com a minha esposa somos muito intenso em tudo. Eu tenho uma cachorrinha. Quando a minha cachorrinha tá doente, a gente sofre porque ela tá doente. Imagina com um filho. Porque você fica pensando, nossa, chega no terceiro mês, ela já ia estar sentando. Chega com um ano e pouco, ela já ia estar andando. Ela já ia começar a falar. Hoje ela estaria aí com 5 para 6 anos, então você já fica pensando como que ela estaria. Será que pareceria com a mamãe, com o papai? E a personalidade? Você e sua esposa de vez em quando tem essa conversa? Sempre. É uma forma de aliviar também? Sim, Você percebe que, tipo, se não falar é pior? sim. O mês de março é um mês difícil, desafiador. E sempre esse assunto vem à tona. Nós temos em casa algumas coisas que era da bebê. Uhum. E para você ter uma ideia, nós fomos muito abençoador, porque como nós fizemos o chá de bebê, eu ganhei mais de 100 pacotes de fralda. Quem vai ter filho, quem é pai de crianças, né, sabe o preço de uma fralda. E eu me lembro que eu distribuí para muita gente. Eu presenteei muitas pessoas. Fui provedor na vida de muita gente. Mas sempre a gente conversa sobre esse assunto. E esses dias atrás, um fato interessante aconteceu no nosso setor. Um casal, líderes. Verdade. Um casal, líderes da nossa igreja. Aqui no Parque Santa Bárbara, eles, de uma forma trágica, perderam o filhinho de 3 anos. E é uma dor. Quando nós ficamos sabendo disso daí, parece que eu e a minha esposa revivemos. Tem isso também, né? Revivemos aquilo que esse casal estava vivendo. Foi assim, uns dias muito difíceis. Aí eu fui viajar. Eu estava em Cambé, novamente no Paraná, pregando. E eu preguei sábado e domingo. E no domingo, a minha esposa foi chamada pela mãe do menino. Olha só. Para ir na casa dela. A minha esposa deveria levar uma palavra de consolo, conforto, de cura. E a minha esposa liberou, né, para a vida dela uma palavra de Deus. Só que quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava muito mal. Porque ela vive tudo aquilo que nós vivemos. Tem a ferida, ela está em cicatriz. Parece que tem dias que o ponto quer abrir. Mas eu vejo a mão de Deus trazendo bálsamo e trazendo cura todos os dias. Eita glória, já deu uma hora aqui, cara. Já deu uma hora. Já deu uma hora aqui. Nós vamos aqui para um outro momento que vocês estão vivendo, para deixar o testemunho completo. Que testemunho poderoso, hein? E a gente quer mais uma vez agradecer, né, Miquel? Sim. Porque assim, falar, né, não é tão fácil assim, né? Falar sobre um momento tão... Mas acho que é terapêutico também, né? Falar um pouco sobre isso, assim, mas de maneira
estão abertos. Então, pessoal, a gente agradece e eu acredito que muitas pessoas vão ser edificadas também. O Moisés Cezion, nosso poeta aqui de Campinas, falou que é um testemunho realmente muito edificante aqui. Só uma perguntinha aqui, porque a gente quer ir para aquela outra parte. A gente tem mais 20 minutos aqui. Teve vontade de parar? Denis, respondendo ao André, uma boa pergunta que ele fez. Não, nunca tivemos esse sentimento de parar. Porque o que Deus fez por nós é muito maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos a enfrentar. Houve algum sentimento de entender que não era o momento de continuar pregando. Eu não saí, tá? Para deixar bem claro, eu não deixei assim o altar. Uhum. Eu diminuí um pouco o ritmo das minhas agendas, que naquele momento era um momento que eu estava pregando de maneira frequente, quase todos os dias. E após esse testemunho, é tendencioso mais igrejas te chamarem, porque as pessoas querem ver, querem ouvir, querem sentir, né? E foi um Mas momento... também tem um risco de não se tornar só isso também, não tem? Porque muita gente às vezes só quer ouvir o testemunho. Porque o que o pessoal não entende é isso, né? Que cada vez que você fala, você mexe naquela ferida, né? Sim. Então, tipo assim, agora o pastor Eric, toda vez que for pregar, ele vai ter que falar disso. Bom, na verdade, o Denis sabe que já era pra gente ter marcado esse encontro aqui outras vezes e eu não me senti à vontade. Hoje, talvez, eu até peço desculpa, porque estar nesse ambiente de câmera, microfone, tudo isso, me constrange pela minha timidez. Eu sou um tipo de obreiro, de líder Timóteo, tímido, que precisa de encorajamento todos os dias para enfrentar a timidez. Quem me vê de longe acha que é arrogante, prepotente, soberbo, mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou muito tímido. Se eu estiver passando numa rua, que numa esquina tá cheio de gente conversando e olha pra mim, eu já fico imaginando que estão falando alguma coisa, eu mudo a direção. Você entendeu? De tão tímido que eu sou. Então esse momento aqui não é fácil para lidar com câmera e tudo isso. Então é por isso que às vezes a oratória não sai legal, eu me sinto desconfortável com alguma coisa ou outra. Mas acontece isso. Alguns te chamam para pregar, querem ouvir o testemunho, mas não é só o testemunho. Quem me conhecia antes sabe que eu sou apaixonado por pregar a Bíblia, um sermão expositivo, onde você consegue se desenvolver nele. Mas respondendo tudo isso que o André disse, não tive nenhum sentimento de parar, porque Deus havia falado comigo. Era um processo. Foi onde Deus precisava trabalhar algumas coisas em nós. Porque para Deus trabalhar através de nós, primeiro ele trabalha em nós. Essa é uma verdade difícil de aceitar. E até falar isso, porque quem esteve no velório viu o quão impactante foi a mensagem que o pastor Eric trouxe naquele dia, né? Ficou marcado pra gente essa questão de ver ele passando por tanta dor, por tanta dificuldade e dizer, foi Deus que deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo impactou e a gente traz aquela palavra até hoje no coração. Quem estava ali, viveu aquilo, vê a força que Deus deu pro pastor Eric para passar a situação. Então, às vezes, é isso que você falou, às vezes as pessoas querem, não, eu quero ouvir o testemunho, porque a gente viu o que Deus fez e viu a forma com que o pastor se colocou ali naquele momento. Então, às vezes, a gente quer passar por dificuldades e ter aquela paz, né? Porque assim, o que a gente via ali, claro, a Jéssica estava bem abatida, mas a gente via você um pilar, realmente, que segurou todo
a estrutura da sua casa, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Confiar em Deus ao ponto de saber, olha, o meu mundo tá caindo, mas eu continuo confiando em Deus. E ser o suporte da sua casa, o suporte da igreja, continuar levando. É o que o André falou, né? Porque no momento desse, muita gente fala assim, Deus não fez o milagre, então eu vou parar. Né? E a sua posição foi diferente em meio a essa circunstância, né? Sempre era aquela ideia. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Posto à prova, né? Sim. Porque uma coisa é cantar, outra coisa é... Então é posto no fogo essa convicção. Né? Nós vivemos em todo momento abraçados por Deus, a graça nos alcançou de forma que nos fortaleceu. Nos fortaleceu. E nós não tivemos muito tempo para ficar chorando. Vamos lá, que tem novidade aí. Se as pessoas prestar atenção em data, o Denis até disse ainda, olha, vai guardando as datas aí. A primeira vez, Miqueias, que ela fica grávida, não podia ou teria dificuldade, ela fica sabendo 23 de julho de 2017. Aí quando passou assim esse processo, né? Alguns meses, 2 meses mais ou menos, nós começamos a estudar o motivo por que ela nasceu com esse problema, né? Por que ela tinha uma má formação. Então nós estávamos estudando a nossa genética, fomos fazer exame de sangue e tudo. E quando fomos levar o resultado para o doutor olhou, poxa, vocês vieram aqui para estudar e era 23 de julho de 2018. Mas vocês vieram aqui para estudar, né, tal, sangue, enfim, todos os exames que eu pedi para vocês fazer, mas você já voltou grávida? A Jéssica já estava grávida, a gente não sabia. E aí ali, rapaz... Aí volta tudo de novo, foi um medo. Estado de choque. O medo toma conta, mas o doutor que descobriu o problema da Mirella com 6 meses, ele é um perito nessa área que se ele tivesse feito no 3º mês, ele já tinha descoberto. Se ele tivesse feito a ultrassom, mas não foi ele que fez. Então ele que começou a cuidar desde o pré-natal, tudo foi ele. E ele já disse assim, ó, já segurou, ó, não tem problema no coração. Mas cada vez que a gente sentava de frente com aquela tela, era um momento muito difícil. Só que eu acabei, diante do nervosismo aqui, ô Denis, eu acabei de esquecer um detalhe, que é muito importante. A Mirella, ela quis nascer fora do tempo. E a Jéssica teve que colocar um anel vaginal para segurar a criança. Sem anestesia, com muita dor. Muita dor. Ela gritou, ela chorou de dor. Foi um processo muito difícil. Me permita aqui uma observação. Sim. Sua mulher é uma guerreira, né, cara? Uma guerreira. Isso aí eu acredito, cara, que em algum momento vai se tornar aí. Cara, ela é uma guerreira. Se você... nós estamos preparando, né, o livro que não sei ainda como será o nome, mas o sentimento que a gente tem é Mirella gerada para a eternidade. Ela tem o ponto de vista dela do sofrimento que também é extraordinário, que ela mostra o sentimento de uma mulher diante a esse desafio, né? Mas enfim, voltamos à segunda gravidez. Tava indo tudo bem. Até que chegou a morfológica de novo. Quando chega na morfológica, dá tudo certo. Mas passa-se alguns dias e ela descobriu que... nós descobrimos que ela estava com bolsa rota. Bolsa rota, ela perdendo o líquido da barriga. Se é assim que se fala, né? Certo. Ela estava perdendo o líquido. E por quê? Porque ela teve que colocar novamente um anel vaginal para segurar a criança. Só que
a gente acredita que foi na colocação desse anel que deu bolsa rota nela. Jéssica Borges, designer. Isso, ela tá assistindo. Tá mandando parte do senhor pra nós aqui, professor Miquel. Olha aí, Tá aqui, ó. tá trabalhando hoje. Amor, te amo, ela tá falando aqui. Eu também te amo, filha. Então, Denis, o que que acontece? Vamos lá. Da bolsa rota, ela colocou o anel vaginal e o médico internou ela e disse, olha, ela vai ter que ficar até março aqui. Pô, dezembro a março. 4 meses. Quase 4 meses ia dar pra segurar a criança. Porque se a criança nascer agora, a criança vai morrer. Meu Deus. Aí, cara, você fica pensando tantas coisas. Poxa, Deus, eu vou viver a mesma coisa. Ali você entra em crise. Primeiro dia internada, segundo, terceiro. No 11º eu não aguentei. No 11º eu entrei como Isaías entrou no templo, no capítulo 6. Eu entrei na presença de Deus e eu queria ver o que eu não tinha visto, eu queria ouvir o que eu não tinha ouvido, eu queria sentir o que eu não tinha sentido ainda. Eu passei a noite. Eu me derramei. Eu rasguei a minha alma para Deus. É interessante que eu tenho uma cachorrinha, uma Yorkshire, e eu dizia, Deus, se o Senhor quiser falar comigo, porque o silêncio de Deus nesse momento foi ensurdecedor. Se o Senhor quiser falar comigo, eu acredito que o Senhor usa até essa cachorra. Denis, eu passei uma madrugada em oração. Lágrimas. Eu orava, gritava, chorava e dormia. Orava, chorava. Tudo de novo. Tudo de novo. De joelho, deitado, em pé, pela casa. De repente, eu acredito que era quase 6 horas da manhã, eu percebi a claridade que foi batendo nos cômodos da casa. E eu fiz assim, eu troquei a última palavra com Deus. Eu disse, Deus, eu passei toda essa madrugada contigo. O Senhor não falou nada para mim. Eu queria te ver, te ouvir, te sentir. Por que que o Senhor não falou comigo? Olha o tamanho da minha dor, olha o tamanho da minha crise. Eu te agradeço, Senhor, por não ter falado comigo. E eu estava deitado nesse momento, a hora que eu comecei a me levantar, aí Deus, já vai? Fica mais um pouquinho. Eu não consegui falar, porque só você falou até aqui. Eu não tive tempo para falar contigo porque você tá falando. Fica mais um pouquinho para me falar com você. Aí Deus perguntou, você tá decepcionado comigo? Olha a pergunta, Denis. Você tá decepcionado comigo? Você tá frustrado comigo? Você tá triste comigo? Olha o que eu tava vivendo. Eu falei, Deus, eu não tô decepcionado. Eu não tô frustrado. Eu não tô triste. Eu só queria te ouvir. Então levanta dessa cama. Tome um banho. Pegue o carro. Vai pro hospital. Porque 9h17 ela vai receber alta. Como assim, Deus? Vá. E eu fui pro hospital. Cheguei lá, ela já tava de banho tomada, toda arrumadinha, com bolsa rota. O médico disse, ela vai ter que ficar aqui. Não vai poder sair daqui. Quando eu cheguei, ela tava toda arrumadinha, eu falei, o que tá acontecendo? Aí a médica veio, ó pai, ela tá de alta, assina que é alta. Glória a Deus. Aí eu olhei, que horas são?
9h17. Pode ir pra casa. Só que eu tive uma igreja orando. Nesse momento eu tinha sido transferido para auxiliar lá no setor de Vila Padre Anchieta. E tinha umas irmãs, tinha uma igreja. Temos 5 minutos. Orando. Resumindo tudo isso. Dia 11 de março. A Mirella nasceu dia 8. Dia 8. Foi enterrada dia 15. Uhum. Morreu dia 14, enterrado dia 15. De 2018. 18. Dia 8, dia 11 de março, o Otto nasce. Otto. Porque Otto, a dupla honra de Deus. Ele seria um mês de tristeza. Ele nasce bem no meio. Porque todas as vezes que vocês ficarem tristes, vocês olham para a dupla honra de Deus que tem dentro da sua casa. Isso foi sensacional. Coisa extraordinária, hein? Isso foi sensacional. Aí na pandemia, pastor, o que o senhor fez na pandemia? Fiz luta criança. Só que eu creio muito, Denis, em eu creio assim muito assim no ato profético. Sim, sim. Eu estava em Socorro na chácara do pastor Valdemar e o filho dele perguntou para nós, eu só com o Otto, vocês pretendem ter outro filho? Aí a Jéssica, eu não queria não, porque todas as minhas gravidez é muito difícil. E eu disse assim, eu creio que teremos. E eu creio que na próxima gestação dela vai ser uma bênção. Cara, veio o Theo. O Theo. Nada deu errado. Tudo perfeitamente. E Então são 3 gestações, cada uma com uma história, né? Cada um com uma história. E o Theo significa Deus está na sala do comando. Mas o que a gente consegue ver aí, pastor Eric, é que Deus ele fez a profecia lá na tarde da bênção, dizendo, olha, eu vou trazer um vento para testar a sua fé, ou para provar você, ou para te levar mais perto de Deus. Você sabe que Deus te ensinou com tudo isso. Depois ele faz o milagre, que é o Otto, dizendo, olha, eu ainda estou no controle, eu faço da minha forma e te dou o alívio da sua tristeza, que é o que você falou, ele vem no mês que era para ter a dificuldade, você tem a dupla honra de Deus, e aí ele fala, olha, agora a tempestade passou, agora você vai viver as minhas bênçãos, e vem o Theo aí com toda a saúde, sem dificuldade nenhuma, e vê. Poxa, o Denis foi me buscar hoje, viu, os meninos, uma figura. E o Otto, mesmo tendo nascido dentro desse contexto, ele nasce tranquilamente. Tranquilamente. Por quê? Pessoal, Bolsa Rota. Mas o que aconteceu? Eu entendi. Naquela madrugada, Deus pegou a agulha, costurou a bolsa novamente. A partir dessa madrugada, no período, ela não... Não, ela recebeu alto, não teve mais nada. Rapaz do céu. Cadê a Bolsa Rota, doutor? Não tenho o que te falar. Então eu entendi. Isso dá um filme, isso aí. Então, Milagre no Paraíso, Milagre no Parque São Jorge. Mas resumindo, quando você diz Parque São Jorge, com 2 meses que com 2 meses que o Otto tinha, o Otto com 2 meses, melhor dizendo, o pastor, nesse período, o pastor Eliezer, setor de Vila Padre Anchieta, ele diz, meu filho, preciso que você assuma uma congregação. Poxa, pastor, depois desses tantos desafios, mas assumi o Parque São Jorge. Tô lá há 4 anos. Me apaixonei em dirigir igreja, em pastorear. Porque pregar, você prega e vai embora. Ser pastor, você tá discipulando. Você tá fazendo novos discípulos. E hoje eu amo pregar. Tenho atendido algumas agendas. Mas também amo quando eu retorno e vou para minha congregação e prego e cuido, e Deus tem feito coisas grandes. Maravilha. Acho que vai ter que voltar aqui outra vez, né? Vai, para né? falar sobre ministério, para falar sobre ministério. Pregação. Falei tanto e não deixei o Denis falar. Não, aqui quem fala é o convidado. E a ideia era essa mesmo, deixar o senhor à vontade. Espero que o senhor tenha gostado, até para o pessoal que está assistindo a gente agora, que vai assistir depois, como o senhor mesmo falou. Eu sei que é um tema sensível,
mas a gente fica feliz de que no seu tempo o senhor aceitou o convite e a gente espera que o senhor tenha ficado à vontade para falar. E numa próxima vez, que não será tão distante, a gente falar de ministério, uma vez que o senhor viajou pregando, um pregador itinerante, agora o senhor pastoreia uma igreja. Sim. Esses dois lados do ministério, acho que é interessante a gente abordar. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham ao vivo. Tem gente aqui no chat nos acompanhando desde o começo. André Lopes está aqui desde o começo. Rosinete Tavares desde o começo aqui. Agradecer a você que vai assistir depois. A nossa gratidão a Deus aí pela sua audiência. Agradecer mais uma vez o pastor Miqueias aí pela parceria. Tá aprovado, hein? Não tá, pastor? Tá aprovado, Top, né? Tá aprovado aqui comigo aqui. Agradecer a Deus mais uma vez aí, pastor Eric, obrigado, senhor, sua esposa. Eu sei que o senhor tá aqui, tem esse apoio dela. Como eu já disse, é um assunto muito delicado. A gente quer agradecer vocês por dividir isso com a gente. Eu creio que muita gente, até pelos comentários que a gente está recebendo aqui, que virão depois, muita gente acaba se identificando com essa dor, mas também com esse processo de restauração que Deus tem feito. E nós queremos desejar aí que o senhor continue junto com a sua família sendo bênção para essa geração, né? Amém, Deus continue Denis. abençoando vocês. Obrigado, viu? Obrigado por poder sentar nessa mesa de frente com o Denão e poder dialogar com vocês, dividir aqui uma experiência e que esse testemunho possa edificar. Essa é a proposta, que esse testemunho possa edificar muitas vidas. Deus abençoe pastor Miqueias, Deus abençoe Denis pelo convite, muito obrigado, que a tua casa nesta manhã receba providência, receba milagres da parte do Senhor, e aqueles que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar, que haja provisão, proteção, milagre, segurança da parte de Deus, e aqueles que ouvirão esse testemunho de alguma forma, compartilhe com alguém. Isso aí. Porque fica para Deus trazer o pão, mas somos nós que precisamos servir a mesa. Isso. A multiplicação do pão vai acontecer, só que eu e você precisamos servir a mesa. Servir a mesa é compartilhar o pão com alguém que precisa ouvir um diálogo como esse, uma vida possa ser transformada. Que Deus abençoe.